Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gisele Maués e aqui nesse canal eu te ensino tudo sobre modelagem e costura. Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer 3 acabamentos diferentes para blusa ou vestido com decote V. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder a notificação das próximas aulas. Vamos começar! O primeiro acabamento vai ser o acabamento com revel. Eu vou pegar aqui a blusa e eu vou precisar tirar uma cópia do desenho do decote, tá? Então, eu vou pegar o tecido, mesmo tecido da blusa, vou posicionar dobrando. Esse tecido, ele tem que estar também no fio, no mesmo sentido que a blusa foi cortada, tá? Tem que estar no fio reto para poder ficar certinho. Agora, eu vou cortar, tirar a cópia do decote e também do ombro. Feito isso, agora eu vou marcar o tamanho desse revel, a largura dele. Aqui na aula eu vou colocar uma largura de 5 centímetros, porque eu já estou incluindo a margem da costura. Então, eu venho aí contornando esse revel com 5 centímetros, desço também com 5 centímetros. Vou riscar aqui com a piloto, para ficar uma boa visualização para vocês, tá? Mas não precisa riscar com a piloto, você risca com giz de alfaiate, com lápis. Eu aconselho deixar assim, quadradinho, que fica mais bonito do que deixar a ponta do V, porque senão vai ficar mais profundo, entendeu? Vai ficar mais tecido. Agora, eu vou posicionar aqui, direito com direito do tecido, né? Direito do revel com o direito da blusa. E vou passar uma costura aqui com um pé calcador, né? Um pezinho de máquina ou 1 centímetro. Aqui no finalzinho do V, eu fiz aquela marcação de mais ou menos 1 centímetro, tá? Que é a referência até onde eu vou com essa costura, para poder ir para o outro lado. Então, eu costuro. Quando chegar lá no finalzinho, eu vou baixar a agulha, levantar o calcador e virar. E aí, vou dar continuidade com a costura para o outro lado. Desse jeitinho aí. Olha só o resultado. Agora, é muito importante fazer um pique bem no centro e ter depois um de cada lado. Esses piques, eles vão fazer com que essa peça vire e não fique enrugando, tá? Agora, é muito importante passar bem certinho no ferro para deixar tudo vincado. Olha a diferença que dá esse processo de passar no ferro. Então, é muito importante, tá? Agora, eu vou jogar a margem de costura para o revel e vou pespontar pelo lado do revel, tá? Então, eu vou segurar a margem de costura no revel. Então, eu venho fazendo essa costura aí bem próxima da costura, não precisa eu ir até o final lá no Vzinho. Eu paro, vou pro outro lado e começo. Isso vai fazer com que o revel não fique aparecendo, tá? Olha só. Tô fazendo aqui com uma linha de cor diferente para você conseguir visualizar. Agora, mesma coisa, eu vou pro ferro e passo, deixo tudo bem assentado. Aqui é o lado do avesso. Lógico, é importante que você faça um acabamento nesse revel, que pode ser com a overlock, com a zigue-zague, tá? Esse aqui é o resultado do lado do direito, olha só. E esse é o primeiro modelo, tá? Agora, a gente vai fazer o segundo modelo, que é o modelo com o decote transpassado. Vou pegar aqui a blusa, dobro dessa forma e vou marcar 1,5 centímetro, tá? Vou vir contornando todo o decote com 1,5 centímetro. Quando chegar aqui no Vzinho, eu coloco bem certinho, porque aí eu vou espelhar, né? Vai ficar um cortezinho de 3 centímetros. Aí, eu tô fazendo o desenho para você conseguir visualizar aí o que eu vou cortar. E agora, eu vou cortar, tirar isso aí que eu marquei. E aí, o resultado vai ficar assim, ó. Vai ficar um desenho meio reto ali embaixo, tá bom? Vou pegar aqui uma tira com 7 centímetros de largura e o comprimento eu deixei passando ali. Você deixa também passando, não tem uma medida exata, mas deixa passando, que é uma forma de ter uma segurança, tá? Porque aqui embaixo a gente vai precisar de sobra realmente. Bom, aqui eu virei a peça pro lado do avesso, porque eu vou precisar fazer um corte
bem na diagonal, aqui nos cantinhos. Para isso, eu tô marcando ali mais ou menos meio centímetro, ó. Só para você conseguir entender como é que é esse corte. Ele vai ser um corte na diagonal, tá? Então, se você quiser fazer esse desenho com lápis, isso vai ajudar muito, ó. Nesse sentido aqui. Então, porque eu marquei essas linhas? Para eu achar o ângulo certo, tá? Agora, eu faço esses piques e eu tô dividindo, ó, em 3 partes, né? O decote, entendeu? Agora, eu vou costurar essa peça em uma parte aqui do decote. Observe que os piques, ele dividiu o decote em 3 partes. Então, eu vou costurar primeiro aqui de um lado a peça. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, posicionar desse jeitinho aqui. E o pique, ele vai fazer com que a costura fique isolada, entendeu? Então, essa pecinha do meio aí, esse recorte do meio, ele não vai ser alterado, entendeu? Então, essa marcação aqui, ó, vai me orientar até onde eu tenho que ir com a costura, tá bom? Vou começar pelo lado do avesso, que eu fiz a marcação. Então, eu posiciono aqui, arrumo o tecido para ficar reto. E a costura vai começar justamente bem na quina, bem no encontro, tá? E aí, eu começo com o retrocesso, né? Para deixar a costura segura. E sigo com a costura até lá em cima. Ficou desse jeito aqui, olha só. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Aí, eu já vou começar lá de cima. Por isso é importante colocar o alfinete para ficar bem certinho, para não ficar sobrando lá embaixo. Se posicione certinho, se quiser alinhavar tudinho antes de costurar também, é uma boa, tá bom? Se quiser ficar mais segura para fazer assim, você pode alinhavar. E aí, a costura, ó, ficou desse jeito. Então, o meio, ele não tá costurado, tá? Porque essas peças vão ser montadas. Vou passar no ferro para deixar tudo vincado. Passei no ferro e o do avesso ficou dessa forma, olha só. A costura tá bem sentada. Agora, eu vou fazer a montagem aqui pelo lado do direito. Aí, eu vou decidir qual é o lado que vai ficar pra frente. E organizo aí, colocando um pela frente do outro. Quando eu puxar lá pelo lado do avesso, observe que já vai dar a forma, olha só. E aí, vai sobrar aquela pontinha. Vou colocar um alfinete aqui para não sair mais da posição. E vou segurar essa pontinha que tá sobrando e vou alfinetar. E justamente em cima dessa linha eu vou passar uma costura. Aí é bom você dar um retrocesso bem... Praticamente fazer 2 costuras, tá? Porque é bem pequeno, né? Dá pra fazer 2 costuras. Ou um retrocesso bem largo, tá? Ficou desse jeito aqui, ó. Agora, é só aparar e fazer o acabamento. Aqui, eu não tô fazendo o acabamento, tá? Na overlock, porque esse tecido não tá desfiando. O foco mesmo é mostrar que a montagem dos acabamentos no decote V. No caso, como é que vai ficar por fora. Mas o acabamento de overlock você faça aí, tá bom? Ó, ficou desse jeito aqui. Pelo lado do avesso. E o lado do direito ficou dessa forma. Aqui eu já passei no ferro, ficou bem assentadinho, né? Então, a princípio a gente faz o recorte meio que quadrado no final, mas depois o decote V volta quando a gente coloca as peças, né? Então, esse aqui é o segundo modelo de decote V. Vamos agora prender o terceiro modelo, tá? Aqui eu tenho um decote um pouquinho mais aberto ali, observe que o meu ombro tá um pouquinho mais estreito. Então, aqui eu tenho também uma tira com 7 centímetros, aí eu dobro, fica com 3, mais ou menos 3,5, né? Vou precisar das 2. Eu tenho que estar com essa peça vincada, tá? Ou então, você vai passar um risco aí com lápis, que eu preciso saber exatamente o meio. Para posicionar dessa forma aí, para eu copiar esse desenho do decote V da blusa, tá? Então, eu vou fazer aqui a cópia, marcando com um pontinho ali. É preciso que fique igual dos dois lados, tá?
Eu fiz assim com um ponto porque é mais fácil. Agora eu vou ligar esses pontos. Então, eu fiz aqui, né, como se fosse um triângulo. Esse é o desenho que eu vou costurar. Eu vou cobrir esse desenho com a costura. Agora eu vou sobrepor, né, pegar a outra parte e vou colocar muito bem posicionado ali, dobra com dobra, bem certinho, tá? Meio com meio. E vou fazer a costura em cima desse desenho. Coloquei aqui vários alfinetes para deixar bem certinho na posição, mas também você pode passar um alinhavo, se você preferir. Aí eu vou fazer a costura. Quando chegar ali no cantinho, no encontro, faço o mesmo processo. Levanto o calcador, abaixo a agulha e costuro o outro lado, tá? Agora aqui uma dica muito importante. Eu vou fazer o corte desse decote aí, desse Vzinho, né? Só que eu não posso cortar muito rente, muito pequeno, tá? Eu vou deixar mais ou menos com 1 centímetro. Faço o pique do centro, porque eu vou precisar abrir essa costura no ferro. Se eu deixar muito rente, ele não vai conseguir abrir, tá? Então, deixa uma margem grande aí, de 1 centímetro no mínimo, para poder vincar. E esse aqui é o resultado, ó, com já a costura bem vincada, bem aberta, tá? Isso vai evitar de ficar grosseiro aqui essa costura. Vou tirar aqui essas pontinhas que ficaram. E para deixar bem centralizado a costura, né, tanto de um lado quanto do outro, você vai alinhavar, tá bom? Para não sair mais da posição, porque a gente vai costurar elas juntas, né? Para não ficar torto, eu aconselho você passar um alinhavo aí, tá certo? Agora, a gente vai encaixar e eu vou descer aqui no finalzinho do decote 1 centímetro, igual como foi, né, do modelo anterior, e vou abrir aqui um pique, que vai ser o mesmo raciocínio do outro exemplo lá, tá? Do outro decote. E eu vou começar aqui alinhavando de um lado, vou alinhavar a priori. Observe que eu vou dar uma distância da ponta ali da peça, né? Porque eu preciso, ó, que esse 1 centímetro que eu desci, com esse pique, ele dê certinho entre a costura e a margem da peça. Então, eu tirei o alfinete aqui e centralizei. Esse pique, ele tem que estar centralizado na costura, tá? Do desenho ali, do Vzinho que a gente fez, que eu fiz lá na costura, tá certo? Então, aqui nesse modelo, eu aconselho fortemente você fazer com o alinhavo primeiro e depois ir para a máquina. Porque se ficar torto, você vai rapidinho e refaz. E quando for para a máquina, já costura certo. Fez um lado, agora vai para o outro. Coloca aqui bem certinho também na mesma direção, tá? Para essa ponta ficar igual a outra. Coloco o alfinetinho e aí eu vou alinhavar só esse pedaço aí mesmo. Então, ele é bem fácil, tá? Porque a gente pode ver antes de costurar, para evitar retrabalho, tá? Essa que é a ideia aqui de fazer o alinhavo antes. Aí você faz o alinhavo, observa que ficou dessa forma e dá uma olhadinha pro lado direito. Ficou bonitinho, não tem nenhuma ruga, não tem nenhuma prega. Você pode seguir com a costura, né? Fazendo primeiro de um lado e depois do outro. É o que eu vou fazer aqui, olha só. Vou arrumar aqui, como eu vou começar lá de cima do ombro lá pro decote, eu vou deixar aqui bem certinho para não ficar sobrando lá no final, entendeu? Coloco o alfinete e começo a costurar. Também 1 centímetro a um pezinho de máquina. Dá um retrocesso e desço com a costura. E aí, tranquilamente, eu passo direto com a costura, ó. Dou um retrocesso aí no final também e passo direto, costurando só um lado, tá? Ó, costurei só um lado. Agora, eu vou jogar todo o tecido pro outro e vou costurar o outro, entendeu? Eu tô isolando, né? Tirando as sobras de tecido para costurar só mesmo o lado que tá alinhavado ali.
Aí dou um retrocesso e sigo. Aí eu já não preciso colocar alfinete, porque eu tô começando de baixo pra cima, tá? Aí eu já consigo organizar na hora de costurar. Vou tirar todos esses alinhavos. E esse aqui é o resultado, olha só. Costura de um lado, costura do outro. E o lado do direito. Eu vou no ferro, vou passar e deixar isso aí bem vincado, tá? E esse é o resultado pelo lado do avesso. Lembrando que falta acabamento também de overlock ou de zigue-zague aqui na borda. E aqui eu tenho o resultado do lado do direito. Olha como ficou perfeito, tá? Lembrando que você pode fazer essa tira mais larga, mais fina, tá? Esse decote mais aberto, mais fechado. A técnica é a mesma. Bom, então esses são os 3 tipos de decote V que você pode fazer nas suas peças. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula.